Ele atua como advogado criminalista e penal militar, mas já foi gestor na FUNAI da saúde indígena, lá na área de proteção ao povo Yanomami e Ecuana. Hoje representa algumas associações indígenas do estado de Roraima e também atende judicialmente o grupo Garimpo é Legal. Já foi perseguido em operações que participou, inclusive com a retirada dos últimos fazendeiros das terras Yanomami após 2020. O Conversa Política desta semana é com o advogado João Batista Catalano. Você é uma das poucas pessoas que eu conheço que viveu aí esses dois universos. O universo dos indígenas, dos povos indígenas, que agora não pode falar só indígena, né? E dos garimpeiros. Quando você vê essa grita internacional, né, essa mobilização toda em torno do tema e tal, o que passa na sua cabeça depois de tantos anos trabalhando nisso? Olha, que nem você colocou muito bem, né? Você vê os dois lados, né? Eu acho que a pessoa só pode formar uma opinião quando ela ouve as duas partes, né? Como advogado a gente tem sempre isso, né? Existem duas verdades. O que a gente vive esse momento agora? Esse momento a gente vive momento de inverdades, porque você não analisa nem uma parte e nem a outra e cria a sua própria história, né? Os indígenas, que nem você colocou, os povos indígenas, né? Cada um deles vive um momento histórico diferente, não dá pra gente generalizar. Os caras falam povos hoje, mas cada grupo eles têm a sua particularidade individual. É aquilo que a gente tinha colocado, que tem grupos que, a maioria aqui do leste, são grupos favoráveis à atividade garimpeira. Tanto é que eu advogo uma associação indígena que a gente tem um mandado de junção no STF para a liberação da garimpagem, da faiscagem da cata para os indígenas, porque a própria lei prevê que os indígenas têm a exclusividade da cata e da garimpagem em terra indígena. Fora isso, tem a previsão de fazer parceria com o não indígena para fazer essa extração. Isso tudo são mecanismos legais que existem. Está na lei. Está na lei, está na Constituição, está no Estatuto do Índio, tem o regulamento de 83 que não está revogado, que a gente tem o parecer do Procurador-Geral da República dizendo que não precisa do mandado de junção, porque existe um regulamento e caberia, aliás, caberia não, cabe à FUNAI baixar a portaria para normalizar a exploração da mineração em terra indígena. Agora não fizeram isso. Aí vem a questão do lado do garimpeiro. O garimpeiro é uma das poucas atividades econômicas que tem previsão na Constituição. Lá no capítulo que trata da organização da atividade econômica, tem um artigo exclusivo do garimpeiro, né, que o Estado apoiará e fomentará a criação de cooperativas, o cooperativismo. E a exploração das lavras, da garimpagem, ela tem que ser feita por cooperativas de garimpeiro. E naquele momento aqui em Roraima, né, o pessoal critica muito a questão da estátua, do monumento garimpeiro, ela não tem nada a ver com o contexto da área Yanomami. É daquele momento histórico, da década de 30, quando foi encontrado o ouro. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque uma das coisas que a gente vê na mídia, principalmente nessa mídia mais militante, né, que garimpeiro é estuprador, é uma coisa bem generalista mesmo. Garimpeiro é criminoso, garimpeiro está matando, garimpeiro faz isso, garimpeiro faz aquilo, mas as pessoas precisam saber que o garimpo é a própria história do estado de Roraima, né? Eu vou até além, né? A atividade mineradora é a própria história do Brasil, né? Porque uma primeira atividade econômica dos portugueses quando chegaram no Brasil foi a exploração extrativista do pau-brasil. Depois veio a plantação de cana e posteriormente foi encontrar ouro e diamante nas regiões de Minas Gerais. Então, a partir desse momento que a colônia brasileira, né, vai ter um grande fluxo de imigrantes. E com a Amazônia e o estado de Roraima não foi diferente. O estado de Roraima, ele sai de um antagonismo, de uma economia paralisada, né, esquecida nesse vasto rincão da Amazônia, né, que aqui foi, eu até brinco com meus alunos de História e Geografia, aqui era o reino tão distante de Portugal.
Então, a primeira atividade econômica aqui foi a criação de gado, e que não prosperou, né? A criação de gado não prosperou, não trouxe grandes imigrantes. Aí, o que vai trazer uma leva de imigrantes aqui no Vale do Rio Branco vai ser o encontro de ouro e diamante no Rio Contíguo. E aí vem um crescimento populacional, e que as grandes famílias tradicionais são desse movimento dos nordestinos que vieram ao Vale do Rio Branco para explorar. Então, essas casas antigas do centro era tudo casa de venda de material de garimpo. Então, eles iam para a região do Rio Cotingo, onde é a Raposa Serra do Sol hoje, e esse ouro e diamante era tudo exportado para os Estados Unidos via Goiânia. E essas pessoas eram tratadas como bandidos, criminosos, pessoas, como hoje tentam fazer? Essas pessoas eram tratadas como empresário, né? Chegaram a dominar a política no Vale do Rio Branco, são heróis, tanto é que na década de 70 foi construído um monumento ao garimpeiro. Então, a formação econômica e social do estado de Roraima tem sua raiz na atividade mineradora. Se não fosse ela, estaríamos aqui ainda compondo um município lá da bandeira do estado do Amazonas, lá. Sim, né? Aquela 25 estrelas, a maior é Manaus, e as outras 24, uma delas é Boa Vista. E quando você ouve, por exemplo, essa narrativa de que os garimpeiros são o bicho mau, os garimpeiros querem acabar com os índios, isso é verdade na relação entre garimpo e terra indígena? Existe esse conflito ou eles, na verdade, trabalham juntos? Então, olha, pela minha experiência de ter trabalhado não só com fiscalização, mas também com saúde dentro da terra indígena Yanomami, primeiramente que a terra indígena Yanomami é um mosaico de situações, né? Não tem só garimpo, tem garimpeiro, tem um pescador, tem um madeireiro, tem o piaçadeiro, né? Tem o catador de peixe lá, ornamental. Então, são uma série de situações complexas para se lidar. Se você perceber as áreas que são divulgadas da atividade de garimpo, no primeiro momento você pode achar que é uma área monstruosa, né? Mas não é, comparado à dimensão da terra indígena Yanomami, que é maior que Portugal, né? Maior que muitos países da Europa. É enorme, são 8 municípios, 2 estados e mais de 300 comunidades. Então, é uma questão de sensacionalismo, que nem você colocou, esse momento que vivemos hoje. E figuram, né, tenta construir uma figura do garimpeiro, uma pessoa que está lá para matar, para estuprar, né, para querer acabar com os índios. Pelo contrário, os Yanomami ficaram isolados até o início da década de 80. O primeiro contato com eles vão ser da abertura da BR-210, que é a perimetral norte, né, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, saindo para o Pacífico. Naquele momento encontraram os índios, mas não houve invasão de garimpeiro. Vem a divulgação do projeto Randam, e o Brasil passava por um momento econômico muito ruim, devido à crise do petróleo, né, que subiu demais, tudo ficou caro, o governo entrou em recesso, e muita gente perdeu o emprego. E aí muitos desempregados vieram ao estado de Roraima com a divulgação do projeto Randam. Na década de 80, 70 mil, a gente salta para 210 mil habitantes. E isso tudo gera uma pressão social. Aqui em Boa Vista vai gerar uma pressão social também, na terra indígena Yanomami, porque aí foi divulgado que lá é rico em vários minérios, não só ouro. Então começa a busca do ouro por perto do garimpeiro. Mas o detalhe é entender, que nem eu falei, cada grupo indígena vive um momento histórico diferente em relação ao outro. Não dá para a gente generalizar que os índios do Lavrado de Roraima é igual aos Yanomami, que é índio de floresta do estado de Roraima. O Lavrado está tendo contato com a sociedade branca, com o colonizador, há mais de 300 anos. Historicamente, os Macuxi, primeiramente, não entrou em contato com os portugueses, entrou em contato com os espanhóis, que invadiram o Vale do Rio Branco pelo rio Arariquera. E nesse contato fizeram troca comercial. Os índios do Lavrado garimpa há mais de 300 anos. Ou seja, esses índios do Lavrado, quais são as etnias? Macuxi, Taurepang, Garicó. Eles já fazem garimpagem há 300 anos. E é o meio de vida deles, porque no Lavrado muitas regiões são de montanha, são pedra, não tem como você plantar macaxeira, banana, é uma ilhinha aqui, outra ali. Então é um meio de vida deles já tradicional.
E tanto é que o próprio governo brasileiro, né, com a Constituição de 88, reconhece o usufruto das terras indígenas por parte dos indígenas. E depois vem a legislação também, que é o Estatuto do Índio, que reconhece que a exclusividade da cata, da pescagem e da garimpagem em terra indígena é exclusivo dos índios. Que também não exclui a atividade de mineradoras privadas dentro da terra indígena, desde que tenha a autorização da FUNAI, o acompanhamento e a compensação para os índios, que seriam os royalties. Agora, uma coisa que eu sempre tive dúvida é em relação a essa narrativa mundial, né, de que os índios querem viver isolados, querem viver... Isso as ONGs falam a todo custo, né? Estão mexendo com os índios, estão invadindo, como se tivesse assim... A imagem que a gente tem é tipo assim, os garimpeiros estão chegando, matando os índios, estuprando os índios, tomando a terra dos índios, e os índios estão ficando sem nada, estão ficando acuados, sem... Aí a minha pergunta é a seguinte, os índios querem ficar isolados mesmo? Eles querem não ter esse acesso, eles não querem participar de atividade nenhuma, querem viver como a gente lia nos livros de história, ou os índios efetivamente querem ter uma vida como nós temos aqui? Um equívoco das ONG é achar que se o índio tiver acesso a carro, telefone celular, a nossos bens de consumo, ele vai deixar de ser índio. Pelo contrário, não é o fato do índio ter um carro, um celular e vestir roupa que ele deixou de ser índio. Vou dar um exemplo para você. Os Pareci no Mato Grosso, né? A todo custo, brigando contra tudo e todos, partiram para a agricultura mecanizada. Hoje, eles produzem soja, produzem milho, entendeu? Durante o período da Covid, eles se fecharam na comunidade e a própria cooperativa dos Pareci deu R$6.000 por mês para cada família, do dinheiro que vem da agricultura mecanizada. Aí eu pergunto, ONG é a favor de agricultura mecanizada? Não. Nenhuma ONG é. Porque ele quer um índio, a antropologia antiga, né? Qual é o objeto de estudo da antropologia, né? É o índio. Então a antropologia, ele quer colocar uma redoma de vidro e deixar aquele objeto de estudo dele isolado. É essa a função da antropologia. A antropologia foi criada no século XIX, né, para justificar como que a Europa ia colonizar a África. Então o papel da antropologia foi inserir os antropólogos no campo para entender, aprender a língua e colocar um grupo africano contra outro grupo africano para enfraquecer e depois dominar. Eu sempre, como professor de história, eu sempre falo que a história ela é cíclica, né? Ela se repete. O que nós estamos percebendo hoje aqui na Amazônia? Influência de ONG, influência de antropólogo, aonde vende em verdade para os povos indígenas, tá? Achando que o índio tem que ficar protegido numa redoma, e eu não duvido muito que lá no futuro vai vir proposta aí de desmembramento do Estado brasileiro com uma justificativa de criar uma nação indígena. Tá? É isso que se vende, é isso que muitas ONG faz aqui. E aí, para isso, eles têm que ter uma justificativa. A gente tem que proteger os índios dos brasileiros. Agora eu pergunto, quem vai proteger os índios do estrangeiro? Né? E aí, eu queria entrar nessa questão ainda mais a fundo dessa questão das ONGs, porque essa também é uma outra coisa que me assusta muito nesse papel das ONGs com os indígenas, que é essa relação, né, que a gente vê de quase domínio das ONGs sobre essas comunidades. A primeira pergunta que eu tenho sobre isso é o seguinte: os indígenas mesmo, eles reconhecem essas ONGs como seus representantes? E quem realmente representa os índios? Porque assim, eu já ouvi de outros indígenas dizendo o seguinte, cara, dentro da minha família lá, entre os parentes, quem manda sou eu, essa ONG não me representa. Olha, vamos analisar os Yanomami, que os Yanomami estão nesse contexto. Sim, agora é a vitrine do mundo.
A representatividade dentro da terra indígena Yanomami é unifamiliar, né? A organização social e, vamos dizer, política deles, quem manda é o chefe da família. Então você tem comunidades no máximo de 100 pessoas, porque quando atinge mais de 100 pessoas, eles se separam e vão criar outra comunidade, devido à pressão sobre o meio ambiente no entorno. E todo mundo comendo da mesma caça, fonte pesca ali. e tal, muita gente não vai ter para todo mundo. Roça não vai ter para todo mundo, então eles se separam. Os Yanomami a gente chama assim, que eles são seminômades. Normalmente o prazo que eles permanecem numa região é de 4, 5 anos. E depois eles mudam a comunidade deles, as casas, para outra. As casas são feitas de madeira, são feitas de palha, né? Não dura mais do que isso. Então eles vão mudando para esse sítio deles. Tem uma rotatividade, depende se passar 20 anos, eles voltam para aquilo que já foi recuperado. Agora é aquilo que eu te falei, o indígena, uma vez que ele tem contato aos nossos bens de consumo, ele não quer voltar a andar pelado, ele não quer voltar a derrubar uma madeira com um machado de pedra, tá? Então ele quer acesso a esses bens. Aí você vai falar, você me perguntou sobre a representatividade. Então o que nós temos? Nós temos um ou outra pessoa, liderança, que fala português e entende o mundo do branco, tá? Que não é o representante da comunidade. Então a gente não pode falar que tem um único Yanomami que representa toda a terra indígena Yanomami. Tem uns aí que a gente pode falar que são criados por organizações internacionais para levar esse discurso, né, socioambiental, politicamente correto. Mas eu vou falar para vocês, cara, eu acompanhei os Yanomami em pescaria de timbó, tá? Pescaria de timbó é um cipó da floresta amazônica que ele tira o oxigênio da água e o peixe começa a boiar na margem da água. E os índios pegam. Agora eu vou falar, não tem fiscalização. Pega o desse tamanho e pega o desse tamanho. Pega todo. Aí você quer coisa mais antiecológica do que isso? Então o que acontece? Os Yanomami têm sua própria organização interna. Quem fala por ele é o chefe da família. Só que esse chefe da família não é ouvido nem pelo governo e nem pelas ONG. Então as ONG pegam uma pessoa que sabe falar português, que tem aqui, que vai andar de carro, que vai ter um celular de última geração, que vai viajar para a Europa, que vai comer um filé mignon, não de gado brasileiro, mas de gado australiano, que é melhor. Aí os esses ambientalistas que vêm para discutir, né, qual é a fonte energética que mais contamina o mundo? É o diesel, o combustível fóssil, né? Aí quando ele vai fazer uma reunião dentro da floresta, que quer mostrar os slides, quer mostrar o mundo, quer mostrar a floresta, ele vai ter que ter lâmpada, vai ter que ter ventilador, leva o gerador a diesel. Com diesel. Que porra mentalista que tu é? Vai fazer a tua reunião no sol? É demagogia. Bom, aí portanto, a gente fecha aí duas coisas que eu acho que são importantes a sociedade compreender, né? Primeiro, que essas ONGs, elas de fato não representam a vontade desses povos. Elas, na verdade, pensam alguém que tenha, vamos dizer assim, uma ligação étnica com esses povos, preparam eles para um discurso, né? E esse discurso muitas das vezes não é o discurso daquela comunidade que ele diz representar, né? Basicamente isso. Agora, de onde vem tanta autoridade dessas ONGs? Eu vou lhe citar um exemplo, porque eu entrevistei recentemente o Aldo Rebelo, e ele foi ministro da Defesa, e ele contou um episódio em que, em uma visita com os generais do Exército, eles foram impedidos, ele, ministro da Defesa, e os generais comandantes militares aqui na região amazônica, foram impedidos de entrar numa área indígena. Ele não me recordo agora qual era. E ele diz isso assim, pontualmente. Álvaro, era uma garota de uns 22 anos impedindo o Estado brasileiro de entrar numa reserva indígena. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu já vi coisa pior. Né? Nesses anos que eu trabalhei na área Yanomami, com a saúde, eu vi coisa pior. Eu cheguei e trabalhar num posto, né, para ir lá prestar atenção para os Yanomami, que, pasme, né, do lado da pista, não tinha a bandeira do Brasil, tinha a bandeira da União Europeia. Não acredito.
Entendeu? Tinha a bandeira da União Europeia e não a bandeira do Brasil. Num posto público. Um absurdo. Aonde isso? Na região do Papiú, na Maloca Papiú. Tá? Tinha lá um posto da FUNASA, antiga FUNASA, porque a FUNASA dava assistência à saúde aos povos indígenas, depois tirou da FUNASA e criou a CESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Aquilo que você falou, é um problema que vem se arrastando, não de hoje. Não é o governo A, B, C, não é o governo militar, não é só o governo do FHC, o governo de Lula e Dilma, o governo de Bolsonaro ou o governo agora de Lula. Esse é um problema que se arrasta aí há décadas. Tá? Então lá tinha um pessoal do Médico do Mundo, que é uma organização francesa. Né? E em vez de ter a bandeira do Brasil, tinha a bandeira da União Europeia. Ausência de governo, ausência do governo brasileiro. Foi devido a essa ausência que nós perdemos aí 19 mil quilômetros para a Inglaterra no início do século XX. Só concluindo, né, a tua pergunta, né? Da onde que vem tanta autoridade? Essa autoridade por parte dessas ONG vem pela omissão do Estado. Então, quando o Estado não se faz presente, essas ONGs se titulariza dono do poder. Acho que é o canal seu, né? Poder. Isso. Então, o poder, ele se legitima de forma, principalmente em decorrência da ausência do Estado. Eu iria além, porque eu entendo que quando eu fui estudar um pouco mais esse tema, eu descobri que algumas ONGs recebem dinheiro público, ou seja, do Estado brasileiro, para promover a saúde indígena nessas regiões, inclusive aqui nas terras Yanomamis. Inclusive foi uma das perguntas que eu fiz à época sobre isso. Como é que o Estado brasileiro dá dinheiro para uma ONG internacional, ou seja lá o que for, ninguém sabe quem controla, para realizar um serviço que era de obrigação do Estado? Essa era a primeira pergunta. E a segunda é como é que ninguém fiscaliza isso? Porque a gente não encontrou nenhuma prestação de contas desse dinheiro. Né? E se há um problema de saúde, por que essas pessoas não são responsabilizadas? Tudo ONG. Tudo ONG, né? É aquilo que eu falei. Muitas vezes o Estado sabota ele mesmo. Né? Como chefe de fiscalização na terra Yanomami, né? Assim, quando eu fui para sair, era absurdo. Eu ficava sem recurso para trabalhar, mas o próprio Estado pegava aquele recurso que era para mandar para o órgão oficial para fazer o trabalho. Para você? Para nós executar o trabalho, né? Estado executando o trabalho, pegava aquela grana e dava para a ONG. E qual era a justificativa? A justificativa é que eles iam fazer o treinamento, iam fazer curso, coisa linda, maravilhosa no papel. E em que ano era isso, hein? Isso foi em 2013, 2014, entendeu? Era muita grana que era mandado para as ONG e o próprio órgão público era sabotado. Que loucura, hein? Porque você precisa de recursos para trabalhar. A atividade na área Yanomami é muito cara. Por isso que eu falo para vocês que essa operação aí, ela não vai durar. Vai durar enquanto estiver na mídia. Depois que acabar a mídia, não vai ter como manter esses helicópteros, avião, 300 servidores de diária e tudo, não vai. Tem enquanto o governo estrangeiro estiver mandando essa grana. Agora, falar um pouco de dinheiro, de recurso. Né? Essas ONGs, elas captam recurso do governo federal, do Estado brasileiro, paga para elas, e capta recurso internacional. É muito dinheiro. Com certeza. É muito dinheiro. Então, assim, não dá para a gente concluir de que falta recurso. Não falta recurso, né? Não, o recurso para a saúde, para a fiscalização faltava recurso. Posteriormente eu fui ser chefe do DICEI, né, que é o Distrito Sanitário Indígena Yanomami, tinha muito recurso. Agora tem que ver a maneira que é aplicado esse recurso. Por quê? Eu fiquei 5 meses lá. Né? Normalmente existe uma pressão política muito grande, porque justamente que é muito recurso. Pra você ter uma ideia, quando eu assumi lá, tinha um processo licitatório para fazer um centro de apoio de saúde, orçado em 5 milhões. 5 milhões de reais. Para fazer um quadradinho. Um quadradinho numa aldeia. Numa aldeia, lá em Surucucu. E aí eu falei, não, isso aqui é um absurdo.
como gestor, a gente tem que levar o interesse público, a economicidade, a eficiência, né? Com o relato aí da eficiência, tá? A economicidade. Eu falei, não, eu vou fazer sozinho. Eu tinha 70 pessoas da infraestrutura, falei com o pessoal do Exército, que sempre apoiou as nossas atividades. O Exército realmente é mão amiga. Muita região aí da Amazônia, Só se tem não fosse, eles. só tem eles. Né? Aí eu falei com o coronel aqui, não, a gente vai apoiar, a gente entra com o trator, entra com o pessoal e a gente entra também, os índios também ajudou. Construímos um prédio de 420 metros quadrados, gastamos 350 mil reais. Aí você me pergunta, tem muito dinheiro? Tem muito dinheiro? Agora como é que é gasto esse dinheiro? Né? Eu cheguei a cancelar a licitação, na minha época eu fui gestor, que uma lâmina, era uma caixinha de lâmina para fazer exame de malária, estava licitada em 120 reais. E a lâmina aqui no mercado, a caixinha custava 20. 500 vezes mais. Então aí fica a resposta, né? Por que vai para as ONGs, né? Por que vai para as ONGs e ninguém fiscaliza? Bom, e aí a gente vê, a gente mata aqui algumas, vamos dizer assim, algumas histórias, né, que se contam, né? Primeiro que o índio não quer, o índio quer sossego, o índio quer viver isolado, não quer. Não quer. O índio, os garimpeiros, tem essa pergunta, vamos responder essa pergunta. As ONGs falam isso, né, que o garimpo, ele acabou com o ecossistema e por isso aquelas imagens das pessoas subnutridas. Existe essa relação direta mesmo? Aquelas pessoas que eles mostram, né, fotos, e de fato elas existem, né? Há um problema ali, ninguém está negando isso, mas isso está relacionado exclusivamente ao garimpo ilegal nessas terras? Olha, primeiro, só relembrando, né, você direciona, né, a mídia pode direcionar a reportagem para aquilo que ela quer vender, certo? É que nem o crime organizado, a favela no Rio de Janeiro. Se ela quer vender insegurança pública, ela não vai no local que tem segurança, ela vai naquele foco onde não tem. E naquele foco onde não tem, existe a ausência do Estado, e na ausência do Estado o crime organizado entra. A garimpagem em si, ela não é ilegal. Né? Não é um crime você praticar a garimpagem. É quando você não tem autorização e fazer em unidade de conservação ambiental ou em terra indígena sem autorização do órgão oficial e dos índios. Porque tem aquilo que eu tinha falado no início da entrevista, que tem previsão legal para desenvolver a mineração dentro de terra indígena. Você que é do Amazonas, o Aimiri Atruari. Nós temos uma das maiores mineradoras de casterita, eu vou dizer aqui, da América do Sul. Explora a casterita lá desde a década de 70 e a reserva indígena está lá, está sendo explorada dentro da terra indígena. Aí essa questão de legalizar. Então o que acontece? Você quer vender a imagem de que tem pessoas desnutridas. Eu pergunto, tem branco desnutrido? Tem não índio desnutrido? Tem. Aí você vai encontrar esse índio não desnutrido em Brasília, que tem a maior per capita, renda per capita do Brasil? Não. Tu não vai encontrar pessoas desnutridas em Brasil. Só se você for muito, muito, muito a fundo mesmo. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente não está aqui minimizando o problema, está muito claramente, tem que deixar claro. Não, existe um problema. Só que a gente precisa pontuar se isso é um problema generalizado em terras Yanomamis ou se isso eventualmente pode ser um problema de uma localidade ou outra. Qual é o tamanho de, vamos dizer assim, quantos lugares, quantas tribos tem dentro da terra Yanomami, por exemplo? Pra você ter ideia, tem 330 comunidades. Comunidades, 8 municípios, 2 estados. Né? Pega aqui da região de Auaris e vai até São Gabriel da Cachoeira, no Pico da Neblina. E aonde é que estão esses casos que foram... Esses casos, por exemplo, se você quiser fazer uma reportagem sensacionalista, você vai para Surucucu. Mas Surucucu não tem garimpo, tem um pelotão de fronteira ali bem pertinho do garimpo. Já teve garimpo na década de 80. E incrível que na década de 80, quando teve o garimpo de casterita, que saiu toneladas e toneladas de casterita de lá, com autorização, porque tinha um posto de fiscalização da própria Polícia Federal e do Exército, e um posto da Caixa. Então, saía tudo legalizado. Porque ainda não era terra indígena Yanomami. Por incrível que pareça, não tinha criança desnutrida, nunca houve denúncia de criança desnutrida. Agora, o que vai acontecer em determinadas regiões da área Yanomami?
Dependendo a geografia do local, porque o pessoal acha que a floresta amazônica é tudo uma floresta perene, latifoliada, heterogênea, né? Tudo igual, não é tudo igual, né? Heterogênea é árvores diferentes, mas você tem aquele contexto de um ecossistema parecendo tudo igual, não é tudo igual. Você vai ter regiões da floresta amazônica que você vai ter nicho ecológico que não é floresta, que é lavrado, que é pedra, você entendeu? Que não vai ter peixe, não vai ter tanta caça. Então todos esses fatores influenciam na nutrição da comunidade. Agora sim, tem região de garimpo que se você tem uma comunidade com 20, 30 pessoas e chega a 50, 100 garimpo, é claro que esses 50 e 100 garimpeiros vai concorrer com a fonte de alimento dos índios. Sim, você concorda? Não é o mercúrio, é a presença, a pressão social dele. Eles vão pescar o mesmo peixe que seria pescado pelos indígenas. Em contrapartida, o garimpeiro, o tuxal, o líder da comunidade, acaba aceitando a alimentação dos garimpeiros. E tem aquele contexto histórico que eu falei. Muita gente tem a visão errônea de que achar que índio é tudo preguiçoso e vagabundo. Isso é um conceito errado nosso. Preconceituoso, inclusive. Preconceituoso. Porque todo índio exige trabalho, né? Mesmo a atividade de caça, o cara fala assim, ele só caça. Você já caçou? Já acordou 5 horas da manhã para pegar um rastro de uma anta e caminhar 5, 10 quilômetros, matar a anta, trazer ela, que você só chega... É trabalho, né? Então o que acontece? Primeiro vem a concorrência do garimpeiro. Passa a concorrer com ele pela caça e pela pesca. Segundo, os garimpeiros passam a fornecer para os índios, como contrapartida, alimentos. Então, o índio vai falar assim, então eu não preciso fazer aquela roça grande. Porque agora tá chegando arroz, vou produzir menos. Passa a produzir menos. Os animais, quando ele vai caçar, já não tem mais. Aí começa a faltar proteína. O garimpeiro tira o ouro daquela região, não tem mais ouro, vai embora. Quando ele vai embora, como é que fica aquela comunidade que não tem mais o garimpeiro para fornecer o alimento para ele? E ele, nesse tempo, ele ficou sem plantar, sem ampliar a roça. E a caça e o peixe que estava em volta desapareceu. Então isso é um problema conceitual, um problema específico. Agora eu vou te falar, é toda a área indígena? Não. Se você pegar os locais que ocorreram a garimpagem, isso é uma cabeça de alfinete incrustada num carpete enorme. Tá? São regiões pontuais. Aí para resolver esse problema tem que ter situações pontuais e não generalizar. O garimpo não ocorre em toda a área indígena humana, porque não é toda a área indígena que tem minério. Existem outras pressões em cima. Da mesma forma que o piaçabeiro, ele não afeta tanto o meio ambiente que nem, em tese, naquele local, o ecossistema. E o lance do mercúrio, que a comunidade internacional fala tanto? Muito boa a sua pergunta. Uma vez eu levei uma equipe da TV alemã, né, para eles ver a terra indígena Yanomami. Eu costumava levar as equipes de televisão para mostrar a situação, né? Então, essa situação de desnutrição, pressão social, essas coisas ocorrem principalmente na calha do rio, que é um meio de acesso mais fácil, que entra muita gente. Então, a gente construiu as bases de proteção, fizemos uma fiscalização, diminuímos. Quando precisa de helicóptero já é mais difícil, né? É mais difícil. E é mais caro, né? Aí eu levei uma equipe de TV alemã e ela me fez essa pergunta, e o mercúrio? Eu falei, o mercúrio vem da Alemanha. Vem lá de vocês. Então, se a gente é que nem a droga, a cocaína vem da onde? Na Amazônia não se planta e produz cocaína, vem da Colômbia, né? E o mercúrio, quem é o maior produtor de mercúrio? A Alemanha. Então, se você tem a produção de mercúrio, estou falando mercúrio industrializado. Sim. O garimpeiro utiliza este mercúrio. E ele vem da onde? Quem é o maior produtor de mercúrio do mundo industrializado? Lá da Europa. Então, alguém está ganhando dinheiro de forma indireta com atividade mineradora. Aí você pega a Alemanha, ela injeta milhões de recursos a título de proteção ambiental, sendo que ela ainda produz o mercúrio para vender para os garimpeiros, não só no Brasil, vende para o mundo todo. Então, eu fiz esse questionamento para eles. Vem de lá. O primeiro ponto é isso. Quer acabar com o problema do mercúrio? Se o mercúrio fosse o problema... E é o problema? O mercúrio não é o problema. Porque o garimpeiro, ao usar o mercúrio, ele recicla, né? O mercúrio, ele entra em ebulição, condensa dentro de um aparelho e volta.
é 100 gramas de mercúrio, 100 gramas de mercúrio, você recupera. Talvez uma pequena porcentagem pode até ir no rio. A gente sabe que o mercúrio ele é muito denso, ele não é digerido pelo sistema biológico, vai se acumulando. Tá, mas eu lhe garanto que não é isso. Porque o mercúrio é um elemento químico que ele é natural de determinadas regiões aqui na Amazônia. Principalmente região do Rio Negro, região de águas escuras, né, que tem também aqui em Roraima, ele tem mercúrio naturalmente. Aí o cara vem, colhe a água, colhe o cabelo, aí vai lá, vai aparecer mercúrio. Se cortar o cabelo e fizer você como homem amazônico, nós aqui como homem amazônico, com certeza. Aí o cara só colheu o cabelo dos índios. E por que não colheu o cabelo do ribeirinho? Do caboclo e do cara que mora em Manaus? Porque vocês em Manaus recebem toda essa carga de mercúrio que vem do Rio Negro, vem ali na Ponta Negra, tá? Então eu acho assim, para afirmar que o problema é no mercúrio, você tem que ter outros parâmetros. Então se eu chego numa região que já tem mercúrio natural, faça a coleta dali, aquela comunidade vai dar o quê? Mercúrio. Tá, mas há possibilidade, por exemplo, ou estudos que você tenha conhecimento, na época que você cuidava dessa saúde indígena, que os alimentos, por exemplo, que eles estavam captando naquelas regiões eram, por exemplo, contaminados por esse mercúrio? Sempre teve alguma coisa nesse sentido? Olha, na minha época de atuação, tanto na saúde quanto na fiscalização, nunca teve uma relação direta com isso, de alimento contaminado, ou que essa era a causa. A causa era pressão sobre o meio ambiente que eles vivem, falta de assistência técnica, falta de projeto, falta de buscar alternativa alimentar, entendeu? E lembrando, os Yanomami é um povo de recém-contato e não existe uma liderança unificada. Então, um projeto que você desenvolve para o Yanomami, muitas das vezes não dá certo porque a comunidade fala assim, para que eu vou criar peixe? Por que eu vou criar peixe? Entendeu? Para que eu vou criar paca para vender no mercado? Tem previsão legal de você criar animais silvestres e disponibilizar no mercado. E com essa grana eu ter renda para comprar outras coisas. É difícil você colocar isso para os Yanomami. Agora, para os indígenas, o leste aqui, Macuxi, Taurepang e Garicó, a gente criou uma cooperativa agora, cooperativa indígena de agricultura, e nós estamos avançando num projeto de agricultura mecanizada. Então, esses 2.700.000 hectares do lavrado aqui, vai ser um novo celeiro agrícola. Tem mais área do que o Mato Grosso para plantar sem derrubar uma árvore. E sabe o que vai acontecer? Vai vir os ambientalistas. O índio não pode plantar agricultura mecanizada. Por que não pode? Se é lavrado. E a legislação permite você usar 80% no lavrado e só 20% na floresta. Então você desenvolve o lavrado, você preserva a floresta. Agora os Yanomami, essa questão de nutrição é pontual. Que nem eu falei, Surucucu não tem garimpo, mas se você quiser fazer uma reportagem sensacionalista, você vai encontrar criança desnutrida onde? Em Surucucu. Agora vai lá em Auaris, vai na comunidade lá dos Ecuana, né? Os Ecuana, todo mundo ou é professor, ou é agente de saúde. Em tese, havia muita especulação. Por que lá, se só chega para o rio, tinha tanta balsa? Porque havia especulação, suspeita que os próprios índios tinham balsa. E lá você não vai encontrar índio desnutrido. Você vai encontrar índio muito nutrido, até com obesidade. Vai na comunidade de uma liderança aí, que viaja muito para a Europa. Você não vai ver índio desnutrido lá. Você entendeu? Então é pontual. E mesmo em algumas regiões de garimpo, você não vai ver índio desnutrido. Você vai ver em regiões que existe um contexto ecológico. Ou seja, ele não está podendo plantar, ou o alimento, o peixe acabou porque os garimpeiros comeram junto com ele ali. Às vezes diretamente até o garimpo, ou em outras regiões que não tem peixe. Ou porque não tem peixe mesmo. Ou não tem peixe mesmo, que é normal. E também a caça, às vezes a caça acaba. E por que eles têm tanto problema de malária e aquela outra coisa também, diarreia, né? Aquelas coisas das crianças. De onde vem isso? Sabe o que mais mata? Pelo menos a gente conseguiu identificar quando eu trabalhei na saúde, é verminose. Vermes. Vermes.
né? E o que acontece? Até nós, né, como não índio, né, mas como ser humano, assim como os índios, nós temos uma flora bacteriana muito grande. Então, é recomendável que pelo menos 2 vezes por ano você tome o remédio para essas parasitas. Agora, você imagina, o que faltou nesses anos, e era uma preocupação grande da gente, era justamente o tratamento de verminose. Houve, não só no governo anterior, ou no governo do FHC, ou de Lula e Dilma, não importa qual governo, é um problema de falta de vontade política para resolver a situação. Deixar faltar remédio de verminose. Coisa que é barata, né? Então, o que vai acontecer? É uma reação em cadeia. Se você pega um paciente que ele está altamente parasitário e você não tem um remédio básico para matar a lombriga, ela vai tirar todo o nutriente daquela criança. E aquela criança, com certeza, ela vai ficar desnutrida. E muitas vezes não é por falta de alimento, né? Não é por falta de assistência, falta o básico, falta um remédio, que é barato. E até isso, os caras não levam. Pois é, e por que não leva se tem dinheiro? Tem alguma explicação? É Brasil, né? Um dos países mais corruptos do mundo. Bom, eu queria que a gente encerrasse a nossa entrevista hoje falando um pouco sobre o futuro. Nesse diagnóstico todo, né? A gente aqui descortinando uma série de narrativas ambientalistas e internacionais sobre um problema que é nosso, né? Tanto dessa relação dos garimpeiros, quanto até a própria mesmo relação dos indígenas com os não indígenas, né? A gente já sabe que não falta recurso, a gente sabe que o Estado tem colocado na mão de ONGs uma coisa que era seu papel para fazer. A gente sabe que o problema de desnutrição não é um problema especificamente de mercúrio, de contaminação, né? Que há outros contextos envolvendo isso, né? A gente sabe também que isso não é uma coisa generalizada na terra Yanomami, né? Você acabou de dizer, são 300 e poucas comunidades. Se você encontrar isso em 2, 3, é muito, né? Verdade. No geral você não tem. Mas o que falta para a gente, por exemplo, na sua perspectiva, fazer para primeiro acabar com essa mentirada toda envolvendo essa questão? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, resolver de fato os problemas que de fato existem, né? Porque me parece que, por exemplo, falta de regulação, né? Superar algumas barreiras relacionadas a essa relação de exploração ou não em áreas indígenas. São coisas que a gente precisa resolver de fato. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa primeiro acabar com essa narrativa falsa, né, que o mundo tem da nossa realidade. Todo ano eu vejo, o desmatamento da Amazônia aumentou 15%. Eu estou há 30 anos ministrando aula de História, Geografia e Ecologia, né? Agora você calcula, em 30 anos aumentou tudo 10, 15, 20. Então a gente já destruiu a Amazônia mais de 30 vezes. O que acontece que falta a realidade dos fatos? Se você tem uma fazenda de 100 hectares, você só pode desmatar 20 aqui na Amazônia. E aí todo ano você queima esses 20. E todo ano esses 20 que você queimou entram nos dados do IPE. Agora eu pergunto, passados 5 anos você queimou toda a tua fazenda? Pois é. Então falta a realidade dos fatos. E os órgãos públicos parece que vem a questão. Não, aumentou tanto o desmatamento. Por que aumentou tanto o desmatamento? Precisamos de mais recurso. Mais recurso. Mais recurso. Agora mesmo, 3 meses de desmatamento altíssimo. Isso aí é com certeza para ganhar mais dinheiro. É o momento da queimada agora aqui no estado do Roraima, né? Porque quando está seco aqui, chove no Amazonas, quando está chovendo aqui, está seco lá. Estava seco lá, o pessoal ribeirinho preparando a terra, aumentou, mas queimou. Então você passa 20, 30 anos queimando na mesma área. Não é que aumentou. Você queima, na verdade, o mesmo lugar. O mesmo lugar. É a mesma coisa relacionada aos indígenas, é uma coisa relacionada aos Yanomami. Você tem pontos específicos que é um problema crônico. Se você pegar a tabela lá que é divulgada do CIMI, de mortalidade infantil, casos de nutrição, tu pode analisar que vai ser sempre a mesma região. Então, é ponto focal, não é na área toda, não é nas 330 comunidades. São regiões que são crônicas. E vou te dizer, com garimpo ou sem garimpo, vão continuar crônicas.
porque o problema não vai ser enfrentado na raiz. Né? Agora, a questão respondendo como a gente resolve, falta vontade política. Né? Abandonar um pouco a ideologia, né? Independente se é direita, centro-direita ou esquerda. Tem que enfrentar o problema como um problema de Estado, um problema de nação. E essa questão não está restrita à área Yanomami. Tá um problema que está afetando todas as terras indígenas, porque existe pressão nas terras indígenas, existe para agricultura, existe para exploração de madeira, existe para mineração, pescaria, para o extrativismo. Então é um problema conceitual que a gente vai ter que pensar no mecanismo, aí parte pelo Poder Legislativo. Reafirmando aqui, o artigo 174 da Constituição traz 2 parágrafos lá, que dá o direito dos garimpeiros de explorar a mineração em qualquer lugar no Brasil. E a lei do Estatuto do Índio tem o regulamento que cabe à FUNAI baixar a portaria, que seria a instrução normativa. Então, tudo parte para legalidade. Previsão legal jurídica existe. Agora, falta vontade do Congresso Nacional, né, dos deputados federais e senador, de pegar essa previsão legal e trabalhar ela, regulamentar. Porque a partir do momento, a pergunta que se faz, a Vale do Rio Doce, lá no Pará, né, em outras regiões do país, ela pratica mineração ou não pratica mineração? Carajás, por exemplo. Pratica ou não pratica? Sim. Se você pegar a área dela, é muito maior do que a área de garimpagem da terra Yanomami. Aí tem um ambientalista falando alguma coisa? Não tem. Mas está legalizado. Mas aí você vê o que lá? Ela tem um canteiro de muda, ela tem a compensação social, ela tem a compensação ambiental. Então, quando a gente fala de legalização dentro das terras indígenas, é isso. Você fortalece, uma outra sugestão, não sei se vai chegar aos nossos políticos, tem que pegar a FUNAI, que é o órgão responsável, que é uma fundação pública, de direito público, e ela entra dentro da classificação de autarquia, pegar ela e transformar ela numa agência executiva, dar um maior aporte financeiro para ela, dar um maior aporte de fiscalização, e ela se transformar tipo uma agência reguladora dessas atividades dentro das terras indígenas, que hoje é 13% do território nacional, muito rico, que vai gerar muita riqueza para os índios, vai gerar riqueza para nós, para todo mundo. E aí, a partir do momento que você legaliza, fortalece o órgão público para fiscalizar dentro da lei, aí a atividade passa a ser legal, passa a ter recolhimento de imposto, pessoas criminosas, da organização criminosa, elas não vão prosperar, porque vai ter um órgão forte, com apoio dos órgãos de segurança, aí é possível, porque o meio ambiente é possível ser recuperado, senão não teria autorização para Vale, para grandes mineradoras explorar minério no nosso país. E no mundo inteiro. E no mundo todo. Então ninguém vive aqui no país de hoje, ninguém vive Muito obrigado, uma utopia. Viu? Valeu mesmo pela entrevista. Viu? Valeu, obrigado. Um abraço.